nosso Hora do Agro, aqui direto dos estúdios da Rádio 105, no oferecimento dos nossos parceiros, queridos amigos Nutripura, Céu Agro, Grupo Fertimig, Ato Sementes e Mega Gráfica. Muito obrigado aos parceiros, obrigado aos amigos que ajudam a gente a fazer esse programa acontecer. E vamos lá para mais um sabadão nesta manhã. Muito bom dia para você que está com a gente direto, ouvindo no rádio. E muito bom dia também a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo também lá pelas lives, pela live no Instagram. Estamos ao vivo no perfil @programa Hora do Agro, tá? Deixa eu dar um tchauzinho pra câmera da live aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, né, que a nossa live foi devidamente restabelecida na semana passada, porque atingimos a meta que tínhamos de seguidores, a meta da meta, para depois dobrar a meta, senhor Nilton. E continuamos crescendo, graças a Deus, graças a vocês todos que estão com a gente aí, tá? Muito obrigado, de coração. Eu aqui na bancada comigo, Leonardo Rezende, companheiro de sempre. Bom dia, Léo, como vai? Bom dia, como é que você tá? Bem como é que tá a demais. Primavera do Leste? Bem demais. Cidade é boa, né? É outro clima, né? Bom dia, Nilton. Bom dia pra essa audiência. Fuso horário da galera. Ele tá com fuso horário. O Robson tá com fuso horário. Ele tá ficando a semana toda em Primavera do Leste e vem, pra vocês verem a importância que é o programa pro Robson. E vem toda sexta-feira pra poder fazer o programa no sábado pela manhã. E é isso aí. Bom dia pra todos e vamos para mais um Hora do Agro. Muito bem, lembrando você que quer ser parceiro Hora do Agro, gente, manda uma mensagem pra gente aqui no nosso Instagram, manda aquele direct, né, como chama, que a gente vai conversar com você. Você pode ser parceiro no rádio, pode ser parceiro no Instagram, pode ser parceiro também no YouTube, porque o nosso programa todas as quartas-feiras às 19 horas vai pro nosso canal oficial do YouTube. Lá no YouTube tem um diferencial, que é o carrossel das marcas que fica atrás da gente aqui. A live, a câmera da live, quem tá assistindo, a câmera é de cima para baixo, então não pega. No YouTube ela é de frente pra gente, então atrás aqui de mim tem um telão, um carrossel de marcas que fica passando, tá? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, ou então entra em contato no telefone no 67 998712265, 67 998712265. Você vai conversar com a senhora presidente, dona Edna Rondon, nossa parceira, nossa querida amiga. Um beijo, dona Edna, que nos ouve nesse momento. Léo, vamos lá? Vamos anunciar o convidado. Tem bate-papo hoje tem muito assunto. Hoje vamos falar de pastagem, vamos falar de pecuária sustentável, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo também dentro do contexto do agronegócio e a gestão, a lida, o dia a dia e os desafios, porque a gente sabe que não é fácil. Quer fazer as honras? Vamos lá, e hoje mais do que nunca vai ser um bate-papo mesmo, porque quem veio hoje no programa é um amigo de infância. Na verdade ele é mais amigo de infância do meu irmão, porque os dois têm a mesma idade, ele é mais novo do que eu, apesar de não parecer muito. É bem mais novo. Eu tô falando do meu grande amigo, do Roberto Aguiar. O Roberto tava brincando com ele aqui, o pessoal foi fazer ele foi num podcast esses dias, e o pessoal fez uma arte muito bacana com ele, colocando lá, qualificando o Roberto. Eu falei assim, eu vou copiar pouco, se eu copiar tudo não vai caber aqui. Cara, engenheiro agrônomo, formato Exalc, né? Da Exalc. Pecuarista, na verdade, quando colocar pecuarista, eu falei, é raro. Hoje ele é agropecuarista, ele é agricultor e pecuarista. Mestre pela Exalc também, ele vai falar um pouco sobre isso também, sócio fundador da Nutripura e membro do conselho de administração do Grupo Jacto. Esse é o meu amigo Roberto Aguiar. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo, um programa que já virou notícia, hein? Um programa que tá com a audiência muito bacana, né? Os amigos aí escutando, todo mundo ou tirando leite, ou indo pra fazenda, ou a dona de casa lá tá escutando a gente nesse horário, né? Por aí. E aí tem exemplo, a gente pode citar alguns. Tem o meu pai tá indo pra fazenda agora, ele vai ouvindo o programa. Coisa boa. O Luciano deve estar ouvindo essa hora. É horário da... Minha mãe tá usando café lá pro meu pai, tá ouvindo. Tem todo o nosso público, eu falo pra você, os nossos ouvintes, nós temos ouvintes de todos os estilos. Você tem a dona de casa, você tem o cara da fazenda, o peão, você tem tudo. E a gente vai falar para esse público hoje. Mas para falar para esse público, até para eles entenderem com quem a gente está falando,
Eu gosto de brincar que a primeira pergunta para todos os nossos convidados aqui é uma pergunta para ele se sentir mais à vontade, que é contar um pouco da sua história. E eu queria saber sobre a história do Roberto. Eu reconheço, mas eu quero saber, o nosso público quer saber a história do Roberto. Quem que é o Roberto Aguiar e como é que foi essa jornada para chegar até aqui hoje, para ser o cara que é membro do Conselho de Administração do Grupo Jacto, sócio fundador do Nutripura, mestre pela Exalc, agrônomo, produtor. Como é que é a história do Roberto? Como é que é esse cara que chegou até aqui? Quando você nasceu, família, e como é que foi essa jornada? Vamos lá. Primeiro de tudo que eu sou mineiro, né? Isso é a parte importante das coisas. Aliás, é a turma que chegou aqui, né? Para colonizar também aí o Rondonópolis, aí os paulistas, os mineiros, depois os gaúchos, enfim, a cidade que acolheu muitas pessoas. Minha família veio para cá em 76. Eu nasci em Belo Horizonte, mas vamos falar que eu nasci aqui porque minha mãe é filha de médico, então a gente ia lá, meu pai deixava ela lá em Belo Horizonte, esperava nascer, depois pegava já com a cria, com potralpé, como a gente se diz, né? Aí voltava pra cá. Então, assim, sou mineiro, minha família é de mineiro, meu pai do Triângulo Mineiro ali de Araguari, de Estrela do Sul, minha mãe é de Santo Antônio do Amparo, e nós fomos criados já aqui no Mato Grosso, né? Estudei aqui durante minha infância toda, sempre fui muito de ir pra fazenda, sempre tive essa questão das férias, às vezes de ir para outros lugares, ia para fazenda, ia salgar coxo, ia andar a cavalo, jogar o sal no coxo em cima do cavalo, que se caísse fora eu não conseguia colocar ele para cima de novo, porque literalmente você não tinha força para carregar 30 quilos daquela época que eu estava andando a cavalo desde menino. Então, assim, aprendi a andar a cavalo amarrado na fralda com meu pai, né? Então, assim, são histórias que marcam a gente, que mostram. E eu acho muito importante, hoje eu levo meus filhos também para a fazenda, para eles conhecerem e terem um pouco disso. Acho que é muito importante a gente criar essas raízes, depois você vai criando, vai vendo que tem muito estudo sobre isso, vai entendendo por que isso deu certo, né? Vai amarrando as coisas, tem histórias bastante interessantes disso. Depois de tudo isso, fui fazer agronomia em São Paulo, né? Em Piracicaba, queria fazer zootecnia, mas eu procurei a melhor escola de zootecnia, era agronomia em Piracicaba, porque era o melhor departamento, e fazia agronomia e você fazia especialização em zootecnia. Tive a oportunidade de passar lá, né, fazer 5 anos de faculdade, depois de muito focado em zootecnia, muito focado em nutrição animal, mas também muito em pastagem. Começamos um estágio lá e trabalhamos bastante. Essa é uma coisa aí para os jovens que às vezes estão nos escutando. Faça estágio, né? Eu acho que isso muda a sua graduação, você conseguir conviver na prática o que você está vendo na teoria, isso ajuda você linkar, ajuda você se motivar na hora que você está estudando. Então eu acho muito, muito bacana essa questão de você poder praticar quando você está estudando. Às vezes a gente fica ali só na teoria, isso é muito desgastante naquele momento que você está. E aí, por uma situação interessante, eu acabei fazendo mestrado. Não queria academia, e meu professor é o professor Moacir Corsi, um cara bem conceituado aí, um dos grandes mestres de pastagem que existe dentro do Brasil e do mundo, principalmente olhando pastagem tropical. E eu falei, por que eu vou fazer mestrado, professor? Eu quero ir para fazenda, eu sou boiadeiro, não quero ser professor. E ele falou, você vai aprender a analisar as coisas. E tive a sorte dele me propor isso, porque no mundo de hoje tem tanta informação, você conseguir analisar as situações é muito importante. Então você sai do mestrado um cara mais analítico, né? Você consegue depurar mais um pouco a informação que você recebe com tantas coisas que a gente tem hoje de informação. Então acho que ele me ajudou muito há 24 anos atrás, quando ele falou, fica aí e faz mestrado. Meu pai achou que ia fazer ia seguir para a área acadêmica, né? E ficou preocupado de como que eu trago esse menino de volta para cá. E aí surgiu a Nutripura, que foi quando surgiu a ideia do seu Roberto Rezende, né? Pai do Leonardo, né? De montar uma coisa com o Luciano na área de nutrição. Eles conversaram com meu pai, queriam um parceiro para tocar o negócio junto. Meu pai falou, achei o negócio que vou trazer meu filho de volta, senão ele vai virar professor. Mal ele sabia que eu não queria virar, mas na cabeça dele, o cara que faz mestrado, naquela época, se não tinha outra volta, ser professor, né? E aí ele falou, vamos fazer dar certo. E aí começou a história da Nutripura, de fundar a Nutripura, e é aquele negócio, né? A Nutripura já é um negócio que depois eu aprendi, a gente fala muito, era um negócio de nutrição animal,
que estava bem devagar. A gente adquiriu uma fábrica, então não era um negócio bom, não era assim, uma fábrica de nutrição animal, não tinha nada para ser um grande negócio, mas é aquela velha história, um negócio mais ou menos com gente boa, fica bom, né? E foi isso que aconteceu comigo e o Luciano, porque 2 caras que queriam fazer, queriam acreditar. Começamos um negócio com a ideia muito diferente do que era proposto na época, e acho que aí veio um pouco dessa inovação de acreditar no que você quer, fazer o que você quer, e a gente começou a pensar no que hoje todo mundo fala, que é foco do cliente, né? A gente conhecia a pecuária, né? Sabia quais eram os desejos, mas principalmente escutava o nosso cliente, sentava na cadeira dele e falava, o que esse cara precisa? E a gente construiu a base da Nutripura, que é a base até hoje, isso nunca mudou, que é entender o cliente. E tudo que a gente faz é pensando no cliente, desde cada momento, e cada vez mais a gente tem isso internalizado na empresa e nos todos os colaboradores. Então, a jornada toda Nutripura tem esse coisa. Hoje, e essas coisas, né? A gente não sabia que existia isso, esse foco do cliente, a gente fazia. E onde vocês tiraram isso? A gente trazia as consultorias e falava, mas onde que é? Vocês desenharam a estratégia de vocês? Não, com ninguém não, foi 2 caipiras aqui mesmo que fizeram. Então, assim, às vezes você tem que seguir seu instinto, né? Entender o propósito do seu negócio e começar o negócio. Depois aí eu descobri um livro, era escrito Foco do Cliente, dei pro Luciano ler, eu tenho muitos livros para ele ler, eu não gosto de ler, então eu comprava os livros, dava para ele ler. Ele foi se apaixonando em ler, ele também não era muito disso, mas eu ganho muito livro, depois aprendi a dar mais livro para as pessoas, e ele é um cara que estuda um pouco do livro, né? Não só para essa leitura, mas estudar, e aquilo virou esse livro acabou nos direcionando, porque às vezes você tem isso numa sensação mais no achismo, né? A hora que você lê a teoria, você fala, puta, isso aqui é aqui mesmo. Então, primeiro que te coloca no caminho certo, mas também te dá direcionamento de entendimento, né? Do que funciona. E aí tem a jornada Nutripura. Nutripura hoje está com 23 anos. A gente acabou de fazer a sucessão da Nutripura. Eu saí da liderança, que até o ano passado eu era CEO da empresa, o Luciano assumiu a liderança. A gente sempre tocou muito junto, mas agora a gente está fazendo a parte de governança, que é uma coisa super importante para a empresa também, para ter essa perenidade, essa longevidade que ela precisa, e dando cada vez mais oportunidade para as pessoas crescerem dentro da empresa, porque a empresa são pessoas, né? Então aí é tudo esse trabalho que a gente está fazendo de governança agora para poder atingir o que a gente quer no futuro da empresa. Acho que é um pouquinho do resumo aí. Deixa eu falar, eu tenho uma história do Roberto, que ele fala onde é que chegou agora, mas nesse meio do caminho tem umas histórias bem bacanas. Eu lembro de uma história, quando a Nutripura começou, você voltou lá da Exalc e começou a Nutripura, e aí começa aquele negócio, me dá uma chance, fala com um, fala com o outro. E vocês pediram uma chance, você pediu uma chance para fazer questão de pastagem, você é especialista em pastagem, gestão de pastagem. Acho que lá no seu tio Célio. Sim, o Lucas. E que o Lucas até que falou que chegou lá um dia, você estava fazendo cerca. Então teve isso mesmo, quando no começo teve até esse negócio de fazer cerca. Eu acho que assim, primeiro assim, lembrando um pouco do Célio, meu tio, né, Célio Aguiar, foi um grande mestre para muitas pessoas. Então, tive uma convivência muito de perto dele, e ele ensinou muita gente. Eu acho que uma parte da Nutripura a gente se deve ao Célio por tudo que ele ensinou pra gente, porque a gente não entendia de sistema de produção, e ele é um cara que entendia muito disso. Então, né, ele passou, e ele gostava de receber a gente, de explicar, de ensinar. Então foi uma jornada muito bacana ter esse convívio com ele. Depois o Lucas estava já assumindo as coisas, e lá na São Sebastião, que é uma fazenda de agricultura, eu estava conversando com ele de fazer um primeiro rotacionado já mais intensivo, adubando, dividindo, né, aproveitando o potencial da fazenda. E era uma área, e ele falou, essa área aqui não produz bem soja, uma área mais arenosa. Eu falei, mas essa aí que é a área que é boa, então vamos fazer lá. Não, mas será que vai dar certo? Não, dá certo. Mas como que vai dividir? Não vai assim. Eu já peguei o programa de dividir ali no escritório mesmo e comecei a fazer. Já mostrei, e aí ele falou, mas assim vai, então vamos fazer. Eu falei, então tá bom. No outro dia eu já tava lá soltando as estacas, vamos começar a fazer. E isso impressionou ele, porque assim, eu não deixei, porque eu não dei tempo pra ele falar não, né? A hora que a oportunidade passa, você não pode deixar o cara recuar, né? Então você fala, o cara, a hora que ele dá aquela engasgada, você já vai, vambora. E aí a gente fez, literalmente, soltou cerca, foi ensinar. Não, mas meu peão não sabe fazer cerca. Não, nós vamos fazer junto.
E aí a coisa aconteceu, foi o primeiro rotacionado que a gente fez, depois a gente fez dia de campo lá, tudo. E isso ajudou a gente a promover a empresa cada vez mais olhando isso, porque a empresa é de suplementação animal e a gente fala suplementar alguma coisa, a gente suplementa pasto. Então, se você não tiver em pasto, né? E se o pasto não estiver bem manejado, a chance do seu suplemento dar resultado é muito baixa. Então, muitas vezes o resultado era ruim porque o pasto era ruim. Então, a gente aprendeu tudo isso e falou, ó, não é o suplemento que está errado. Tanto é que a Nutripura tem um slogan que é o produto certo na hora certa. Então, você precisa também, né? Às vezes não é o produto que está errado, mas sim o momento ou a base que você está usando. Deixa eu aproveitar para mandar uma mensagem aqui para o nosso amigo motorista, o Maxwell, motorista lá da Itamaraty, tá na estrada, tá nos ouvindo. Ele mandou um vídeo aqui, mandou uma mensagem no telefone da rádio, chegando lá em Campo Grande. A gente abriu aqui durante o intervalo, olha lá, mandou uma foto, né, velho? Rapaz, aí sim, tá ouvindo o nosso programa. Um abraço pra você, meu amigo motorista, boa viagem, Deus abençoe você, tá? Vai com Deus, Deus te acompanhe. Vamos seguir o nosso bate-papo aqui com o Roberto. Durante o intervalo a gente aproveitou para brincar um pouco. O Leonardo me lançou o desafio, que o Roberto falou o rotacionado, perguntou se eu sabia o que era o rotacionado. Acho que de 0 a 10 eu tirei um 6. Que 6, mano? Não tirei um 6, não. Você tirou um 2 e olha lá, de bondade do professor. Ô, Roberto, explica pra gente o que é o rotacionado. Vamos lá, né? É legal porque às vezes a gente se acostuma muito com as coisas, né? E a gente não consegue mensurar o quanto as pessoas podem captar isso. O rotacionado é um sistema de manejo de pasto, né, para que você consiga melhorar o aproveitamento desse pasto. Então, o que é? Você divide um pasto em 2, você já está rotacionando, que aí já vira alternado, um pasto, o outro pasto. Você dividir em 4, ele vai passar num piquete, depois vai pro outro, e você vai entrando sempre no piquete que está mais alto, e aquele piquete que saiu o gado, ele descansa, recupera, né, ele dá um tempo maior, e o gado não fica ali, porque a folha é o grande motor da planta, né? Então, se o gado vai ali e fica comendo toda a folhinha nova que sai, você vai limitando o crescimento e com o tempo você degrada aquela parte. Então, às vezes você vai num pasto maior, ele tá super pastejado numa parte, principalmente perto da aguada, ali numa região que é mais fácil de pastejo, e tá subpastejado, ou seja, tá alto lá no fundo dele. E aí ele vai degradando com isso. Então, o rotacionado te ajuda, né, quando você divide, mas tem outras técnicas, você colocar água mais centralizada, mas a divisão de pasto às vezes com cerca elétrica, que é mais barato, você consegue otimizar. E toda vez que você intensifica o processo, que você aduba, né, com nitrogênio principalmente, você aumenta a produção e aí você tem mais chance de ter essa desuniformidade. Então o rotacionado fica cada vez mais necessário, você vai aumentando o número de piquetes para você melhorar a eficiência de pastejo e ter uma pecuária mais produtiva e mais sustentável, porque você está colhendo melhor capim, você tem mais sequestro de carbono e você tem então uma carne com a pegada de carbono mais interessante também. Não foi isso que eu tinha falado, não? Mas quantas palavras? Foi de quantas palavras? Foi não? Eu não lembro com quem que eu tava falando isso. Um dia eu comparei o capim, para quem tá em casa, até simplificar até mais pro Roberto, o capim é igual alface. Todo mundo vai comprar um alface, gosta daquele alface do verde clarinho, mais novinho, né? O boi é a mesma coisa, ele quer comer o capim novinho. E aquele alface que é aquela cor escura, aquele alface mais velho, que tá duro, o capim é a mesma coisa. E o boi não vai querer comer esse capim duro. Então o que ele faz? Você divide o pasto em vários pastos pequenos, piquetes que a gente fala, que é o pastinho menor, e aí você vai colocar o boi só naquele pedacinho. Aí ele vai ter que comer o que tá ali. Aí ele comeu igual, passa pro outro que tá no ponto de corte, colheita, né? Como se fosse uma colheitadeira de capim. E ele vai comendo isso. E um detalhe, Roberto. Mas só, né, com isso depois você consegue fazer que todo o pasto esteja num ponto ideal, que não seja nem o verdinho muito mole, nem o passado, né? Aí você consegue colocar esse padrão. Você consegue colocar mais animais também naquela área. Porque você está aproveitando mais o pasto. Você dividiu em 4 piquetes de 2,5, você vai conseguir aproveitar melhor essas áreas também. Com certeza, você tem um impacto aí de uns 20% a mais, sem degradação. Você sabe que utilizar mais área. Não faz muito tempo, não. Tem alguns anos eu estava fazendo uma reportagem sobre capacidade produtiva e isso me veio à mente. Eu não me lembro agora quem que foi, mas um dos entrevistados na matéria disse que entre 20% e 30% de capacidade produtiva se perde em pecuária porque fazem errado. Quer dizer, não precisa ter mais área, não precisa gastar mais, é só fazer direito, usar técnicas e habilidades que já se sabe, já é conhecimento. Muito produtor, muito pequeno produtor não faz
por correria, por preguiça ou por não conhecer e não sabe o quanto tá deixando de ganhar. De 20% a 30% é muita coisa, né? Esse número é facilmente maior que isso. Quando a gente está falando isso, Roberto, de aproveitar melhor, isso é acessível para o pequeno produtor? Então, para o cara, para o sitiante que está ouvindo a gente lá, está tirando leite, tira leite na mão ainda, tem lá suas 10 vacas, seu sítio aí de, sei lá, 50 hectares, 60 hectares. Isso é acessível para ele fazer isso, fazer esse manejo de pastagem, dividir, adubar, consegue fazer mesmo que ele não tenha um trator? Isso é certamente acessível para ele, mais para ele do que para os outros, inclusive, se a gente pensar, porque ele tem uma estrutura menor, então assim, e aí você fala, mas não tem dinheiro, mas cerca elétrica hoje é barato você construir. É mais barato que fazer a cerca convencional. Exatamente. Né? E você pode fazer ela literalmente mudando, porque você faz com fita hoje, então você não precisa ter cerca, como ele está no dia a dia, você pode ir trocando, você tem o pasto inteiro e você faz com a fita e você vai mudando a fita de lugar. Mudando a posição. A posição da fita e o piquete fica literalmente, você vai formando os piquetes a cada nova mexida que você tem. Mas tem um caso muito interessante, que é o que você está colocando aí do pequeno produtor. Tem um projeto muito antigo que veio lá da Embrapa Sudeste, quando eu estava na faculdade, então isso é mais de 25 anos atrás, e chamava Balde Cheio, que era destinado para pequeno produtor. E eles estavam lá justamente passando conhecimento, que você falou, por que não faz, né? O produtor de leite, o pequeno produtor, com certeza uma coisa que ele não tem é preguiça, porque esse cara é agarrador, esse cara acorda cedo, mas muitas vezes falta conhecimento, né? Falta mostrar para ele como deveria fazer. Lógico que às vezes tem uma questão de tradicionalismo ali, que às vezes ele não quer mudar também, né? Então tem uma resistência cultural. Então é um projeto que às vezes você tem que ir mostrando e na prática ele vai ver no vizinho e vai fazendo, e foi isso que aconteceu lá que a gente viu. Mas lá, para você ter uma ideia, eles eram um projeto que o pessoal tinha 10 vacas, 15 vacas, né? E isso em 3 hectares, coisas altamente intensivas. E como que eles faziam isso? Porque lá, muitas vezes você tem um lote de vacas, aí primeiro, trabalhar seca, que aí o cara fica 6 meses cortando cana, na pie, não sei o quê, só isso aí já é um mega trabalho. E aí eles começaram a irrigar pasto, mas quando você fala de irrigação de 3 hectares, 4 hectares, você está fazendo quase irrigação de jardim. Então o cara às vezes lá estava irrigando com a mangueira. Mas ele falava, é mais fácil eu irrigar com a mangueira que cortar no enxadão aqui, no podão, cortar o podão aqui, cortar cana. Então eles adubavam, altamente adubado com nitrogênio e com muita irrigação, para passar a seca as águas. Então eles tinham 15 vacas por hectare. Então 15 vacas por hectare, eu estou falando de ter 45 vacas em 3 hectares. E não tinha tinha uma sazonalidade porque era mais frio, mas aqui a sazonalidade seria pequena num projeto de irrigação. Então às vezes você pega um negócio que você está às vezes trabalhando muito, mas trabalhando com pouca técnica. Então você consegue com certeza transformar um sistema de produção pequeno, para ele ser muito mais eficiente, aproveitar muito mais a terra e trabalhar menos, né? Porque o cara vai trabalhar um pouco mais com a cabeça do que só com a força do braço. Se levar a informação e a validação para ele, essa coisa do o vizinho fez e funcionou, vou fazer também. E a informação, você tem uma otimização ali dentro da propriedade. Ainda hoje é assim? Mesmo com o acesso à informação tá melhor, né? Estamos falando de 2025, mas ainda hoje acho que é, né? Tem. Hoje acho que essa é a grande. Se você olhar os dados da universidade, né? O que tem de conhecimento nas universidades e nas empresas hoje, porque a empresa também é uma grande extensão, né? De técnica, e o que é feito no campo, existe aí uma oportunidade gigantesca de melhoria, que é muito mais que os 20% que você falou. A gente consegue aí melhorar 3, 4 vezes do que o cara está fazendo, né? Em termos pegando todas as ineficiências que existem com todas as técnicas que já estão disponíveis. Então hoje e assim, lógico, teve uma pesquisa não muito tempo atrás, o pessoal fazendo com startups, vendo quais são as principais dores dos agricultores e o que você precisa de drone e tal. Sabe qual foi a resposta número 1 e número 2? Estrutura. Ele precisava de a 1 e a 2, asfalto e logística, né? E energia. Então você tem do outro lado, né? Ele precisava de estrutura. Então você, vocês vão investir em startup, eu preciso. Cara, o que mais hoje gera produtividade numa região? Põe um asfalto lá para você ver a transformação que não faz, né? Se a gente vê isso, né? Põe energia, o cara não consegue pôr secador. Então essa estrutura é extremamente necessária. Então às vezes o cara também não faz porque não tem estrutura.
A gente pensando aqui em softwares avançados, monitoramento e o pessoal tá preocupado. Asfalto e energia. Que foco no produtor. Escutar o que o cliente tá precisando. Foco no cliente. Escuta ele falou, ele precisa de energia e asfalto. Depois vocês vêm com drone. Lógico que tem uma ponta da pirâmide que já tem tudo isso pronto, que quer uma coisa a mais. Mas esse não é a grande massa hoje, nem no Mato Grosso. Diga Mato Grosso, que se a gente precisar tanto de asfalto, né? Nos últimos anos tem sido feito muito asfalto e transformado as regiões que esses asfaltos passam aqui nesse Mato Grossão grande que a gente tem. Esse número eu ouvi do governador, dobrou o asfalto no Mato Grosso nos últimos 6 anos. Dobrou. E eu escutei ele conversando com o Tarcísio, ele falou, nós estamos mirando em São Paulo. E aí o Tarcísio falou para você, mas você pode mirar em mim, mas eu vou estar sempre na sua frente, porque eu já tô na frente, então você corre que eu tô correndo. Ou seja, tá todo mundo investindo em estrutura, que sabe que isso é muito importante, né? Isso é extremamente importante. E falando nisso, Roberto, nesse investimento, uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu ouvi falar, sempre que a gente ouviu os professores falando, o Sila, o Flávio, os outros professores, é questão de investimento em pecuária. Que você falou da intensificação, de você adubar. Se você fizer um investimento, porque a gente sabe que a agricultura, o investimento é alto, em adubação, em herbicida, enfim, maquinário. Se eu fizer um investimento, em regra, se o investimento que o produtor, o pecuarista fizer e tratar o pasto dele como lavoura, a rentabilidade dele, ele se equipara à agricultura? Sim, vamos falar direto, mas depende da época, porque a gente tem ciclos dos commodities, que a carne é um commodity, como a soja também como o milho. Então você tem época, por exemplo, agora nós temos cliente falando, a agricultura tá ruim demais, bom é pecuária. Há 3 anos atrás estava assim, não, acaba com os pastos e vamos plantar soja. Então assim, a gente não pode. Por isso que eu acredito muito na integração agricultura-pecuária, né? Porque você realmente otimiza várias coisas. Mas pensando nos sistemas separados, a pecuária bem tocada, ela dá até mais do que uma agricultura, né? Bem tocada também. Mas, lógico, os investimentos são diferentes, porque você vai ter de investir muito em estrutura também e em gado. A outra, você investe muito em estruturas maiores, né? Você precisa de muito mais máquina, então você tem um outro custo. Então, sim, você investe muito. Do solo e tudo mais. Mas a pecuária também precisa de um tratamento. Mas eu falo, a pecuária intensiva, né? Eu comecei a plantar soja há uns 5 anos atrás, a intensiva é muito mais difícil que a agricultura. Porque a pecuária é muito mais difícil. Porque você aduba, tem que fazer todos os tratos culturais que você precisa fazer, que a agricultura precisa, mas aí você tem um fator animal, porque na agricultura você colhe a soja com a máquina, aí você regula lá e tá tudo certo. O outro você colhe com a boca do boi. Então você precisa de uma técnica muito mais especializada para esse boi colher o pasto bem do que a regulagem de uma colhedora de soja. Então assim, o desafio é maior. Sem falar que na época que a colheitadeira, que é o boi, tem época que você não tem capim para ele. Agora, setembro, aí você tem que fazer o quê? Você tem que juntar ele e tratar. Você tem toda uma estrutura que você precisa fazer para você poder dar conta de fazer isso. Você falou de suplemento. Vamos continuar esse papo rapidinho, vamos ter que fazer um breakzinho das 6h30, a gente volta já. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos
para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Muito bem, já de volta com o nosso programa 6h33. Bom dia para você se você chegou agora. Vamos seguindo com o nosso Hora do Agro. Deixa eu dar um recado aqui rápido, fazer uma menção aos nossos patrocinadores aqui. Primeiro falar da Atos Sementes, a líder em sementes, em soja de milheto, soja e milheto no Brasil, alta performance, inovação, qualidade no campo. Quer produzir mais? Conheça mais da Atos Sementes em atossementes.com.br, muito além das sementes. Também um abraço lá para os amigos da Mega Gráfica, executando o seu produto gráfico, o seu projeto com a mais alta qualidade em impressão. Como a sua empresa merece o melhor, procure a Mega Gráfica, faça lá o seu orçamento, tá? Tudo que for comunicação visual, você faz o seu orçamento lá no 66996829434, 66996829434, certo? Vamos seguindo o nosso programa, seguindo o nosso Hora do Agro. A gente parou o nosso bate-papo aqui com o Roberto num tema, num momento onde a gente falava da integração, né? Lavoura, pecuária, e aí a gente põe o F de floresta nessa conta aí também hoje, né? A LPF. Falava um pouquinho de boas práticas e a importância desta integração. Quer retomar o raciocínio? Tô tentando retomar esse negócio de cortar de 15 minutos, eu não tô gostando disso aí. Não, vai ter, ainda tem que conversar com se a audiência estiver gostando. Como eu falei, pro patrocinador é bom. Vocês olham bem, tem que faturar. Olha o que o patrocinador quer. Vamos organizar aí pra dar certo pra todo mundo. Tá certo. Do uso da a gente estava falando um pouco da produção da terra, né? A gente estava falando da parte de rentabilidade, né? Então, a rentabilidade da pecuária bem tocada, ela é tão boa como da agricultura, dependendo, lógico, das épocas do ano que você, né, consegue fazer. Agora, você tem uma grande questão. Você escalar para plantar 100 mil hectares, a gente tem casos no estado. Agora, se tiver 100 mil hectares de pasto rotacionado, esse eu não conheço. Você conhece 100 mil boi no confinamento. Sim. Então, realmente existe um desafio de escalabilidade na pecuária intensiva. Lógico que 100 mil hectares de boi, a gente colocaria muito boi, né? A gente está falando aí 5 boi por hectare, então daria aí uma quantidade significativa de animais, né? 500 mil bois aí. Então, é um projeto que a gente não viu ainda, mas então tem um pouco dessa escalabilidade, né? A agricultura, como ela é mais processual do que a pecuária, você consegue escalar ela com mais facilidade do que a pecuária intensiva. Mas a pecuária está caminhando isso. Hoje a gente tem conseguido ter novos softwares de gestão de pasto que vão caminhando para te dar mais escalabilidade desse processo. É um desafio, mas é o que o Brasil tem de diferente. Então, eu lembro de receber os americanos, australianos na faculdade ainda, quando a gente tinha um projeto de pivô de Tanzânia, na época irrigado, e os caras falavam, rapaz, o dia que vocês escalarem isso aqui, né? A hora que vocês escalarem isso aqui, vocês matam, né? Não tem jeito de competir. E é um pouco disso. Esse dia eu estava numa palestra falando de Brasil-China, e aí a gente abriu a discussão um pouco maior. É que hoje o Brasil, ele é temido pelos outros países todos, porque a gente consegue ser muito mais eficiente em agricultura. Então, ao mesmo tempo que eles dependem da gente como um celeiro do mundo, eles dependem da nossa produção, eles também têm medo, porque eles sabem que nós somos muito, muito agressivos em termos de eficiência produtiva, por causa do nosso clima, né? E por causa do nosso povo. E aí você consegue aí você tem sempre um parceiro comercial que ele precisa de você, da comida que você manda para ele, mas ele também tem medo de você, porque você coloca a comida tão mais barata do que ele consegue produzir, que é uma competição. Então a gente tem uma relação sempre muito difícil com os países parceiros. Eu estava no evento e a gente estava discutindo isso. Eu achei muito interessante esse ponto de vista do palestrante. Ele falou, é um cara de longa data de relações exterior, e estava comentando isso. Eu não tinha feito esse raciocínio da dependência e ao mesmo tempo desse medo, né, de estar competindo. É o caso do Gergelim. A gente começou a produzir para Gergelim esse tempo atrás. Era uma cultura super nichada, commodity,
E não sei, pra falar a verdade, eu não conheço bem o ciclo do Jandini para quem produz mais, né, no mundo, mas com certeza o preço foi para baixo porque a gente começou a produzir em escala aqui, né? De hora para outra. E o cara lá, o pequeno produtor lá, não sei de onde que produziu isso aí em 10 hectares e falou, cara, agora não vai, os mato-grossenses resolveu produzir, acabou com nós. Não, e então, produzindo muito, né? Nós somos especialistas, eu falo, nós somos especialistas em pegar especialidades, produtos e transformar em commodities. Tudo que o Brasil for produzir de agricultura, ele consegue em escala virar commodities. Eu acho que é violento em eficiência mesmo. O sorgo passou por uma realidade parecida também, não era tão forte, agora está cada vez mais forte no Brasil, inclusive também em Mato Grosso. Isso aí que você falou dessa competição, dessa corrida mercadológica, não dá para competir com o Brasil. Nessa semana teve uma audiência nos Estados Unidos, ainda dentro do contexto do tarifaço, entidades aqui do agro foram para lá para levar o que é o nosso agro e estava lendo uma cobertura do que saiu de que o nosso agro lá, mais uma vez, atacado, massacrado, porque esse ataque, assim como foi feito aquele com o francês, a gente trouxe aqui no programa, assim como foi feito lá, aconteceu agora nos Estados Unidos, porque esse ataque, essa tentativa de associar o agro a uma série de coisas negativas é uma medida também é protecionismo, é muito mais protecionismo. É muito mais protecionismo do que a realidade. A falta da defesa. Porque o agro não preserva, porque no banquinho deles. E aí você falou isso, Roberto, me lembrou da tal da segurança alimentar. Porque eles olham para isso e falam, pensam na segurança alimentar deles. Como é que eu vou deixar na mão de outro produzir toda a comida que eu vou consumir? Se eu precisar dele, ele fala assim, não, agora é o seguinte. Agora o que você me pagava 50 é 100. E aí eu preciso comer, como é que eu faço? Oferta e demanda. Me parece que você foi para a China esses dias, justamente para conversar sobre. Tem pesquisas lá, vocês têm uma parceria com os chineses. Como é que funciona isso lá? Como é que eles enxergam o Brasil? Eu só queria fechar esse assunto que você falou de ataque ao agro. Como nós somos atacados agora, pegar na época da queimada, né? Sim. O pessoal fala que a gente põe fogo nas fazendas. Palhaçada. Faleceu ontem um produtor rural. Piovesan, né? Verdade, que perdeu cara. O pai tem 2 anos, se eu não me engano. Que você vê defendendo a fazenda do fogo. Ele pegou a caminhonete e foi rodear mas isso é uma história para mostrar pros outros que a gente não põe fogo, a gente defende as fazendas, né? Eu não sei aonde surgiu o fogo, mas com certeza não foi ele que colocou. Perdeu a vida. Produtor rural. Ele estava rodeando para não entrar na propriedade dele. É um produtor rural, né? E a gente aí vê na mídia que o produtor rural põe fogo. A gente precisa pegar um caso desse, emblemático igual esse, e falar, gente, ó, é isso aí, ó, né? Ninguém tá pondo fogo, tá defendendo, perdeu a vida, né? Um combatente do fogo ali é um produtor rural. E é isso, os nossos sentimentos, a família, os amigos, quem conhecia, viu? A propósito. Mas lá na China, que eu não podia deixar tá certo, esse assunto, mas é importante mesmo para mostrar isso. É muito importante. E é algo assim que esta tentativa de difamar é algo que nos incomoda muito. Quando o ataque vem de fora, e talvez até mais quando o ataque vem de dentro. E aí minha dor é maior, do filho da pátria. O tal do fogo amigo aí talvez seja mais complicado ainda quando você tem porque não entende dentro de casa, porque lógico que existe uma minoria, como em todas as profissões, que estão fazendo errado. Sim. Mas existe isso em todas, na medicina, na advocacia, existe em todos. Todos os profissionais têm os profissionais, mas aí não é a profissão, é a índole da pessoa, né? É a pessoa. Aí eles vinculam, às vezes, casos específicos para falar mal do agro brasileiro. Mas vamos lá falar da China. Vamos. Que é uma coisa que não tem. Lá tem o pessoal, como nos Estados Unidos, falam, valorizam o agricultor, né? Que é uma coisa, os Estados Unidos é lindo isso, né? O pessoal realmente tem, o americano lá, eles valoriza o produtor rural. Vou falar da China. Primeira coisa que me impactou na China foi essa questão da organização, né? É um país organizado, que sabe para onde quer ir, tem estratégia, sabe aonde quer chegar, né? E coloca as coisas na sequência para aquilo acontecer. Então, só isso faz uma mudança radical numa empresa, quando você tem, porque estratégia nada mais é que saber fazer escolhas, né? O que eu não quero ser e o que eu quero ser,
né? No Brasil a gente quer ser e não quer ser de 4 em 4 anos, a gente muda o que quer ser. Então isso não move para muito lugar. Exatamente. E a China não, a China tem claro onde ela vai chegar, quais são os objetivos, quais são as metas, e você vê a população entendendo que existe essa questão. Do outro lado, você tem uma população que está saindo do campo para a cidade e que você não vê, né? Uma população que está achando ruim do sistema que está lá. Sem crítica ou elogio ao sistema dado, mas é um sistema onde você tem um sistema político que vai de uma direção, né? Que mantém essa direção, mas você tem um sistema econômico capitalista aberto, né? Então eles conseguiram parar de pé duas coisas que realmente são bem difíceis, né? Que é um sistema político do jeito e econômico do outro. Isso dá uma força para aquele país que é assim difícil de alguém segurar, né? Porque a própria alternância de poder que tem seu claro, né? A clara positividade da democracia, mas você tem toda essa dificuldade de você seguir numa direção. Então você vê isso, né? E as coisas muito bem planejadas. Eu fui numa estação de trem, a gente foi numa cidade e tinham 3 estações de trem. Numa cidade não muito grande, a gente foi num evento lá. E aí chegamos numa estação, tava cheia e tal. E na hora de ir embora, o guia falou: vamos por outra estação, que tem a estação mais perto daqui onde nós estamos. E a gente foi para a estação, não tinha ninguém. Parecia que a gente tava meio sozinho, tinha assim, ninguém tinha uma meia dúzia de pessoas. Eu falei: mas o que tem essa estação? Não, ela foi construída porque isso aqui vai precisar daqui tantos anos, então já construiu do tamanho que ela precisa ser no futuro. E assim, e lá eles têm uma questão que assim, o dinheiro do governo precisa ser gasto bem feito. Então você não vê estruturas mal feitas, é tudo muito bem feito com o dinheiro do governo, né? Você vê as estruturas são bem projetadas e muito grandes. Então é uma coisa diferente que impacta a gente do que você vê no Brasil e o que você vê lá, né? Até o Roberto brincava, a gente foi do pequeno produtor lá pra China, paramos na China, paramos na estação, paramos, na verdade a gente parou na maneira como as coisas são feitas e o quanto que a gente se impressiona. O cuidado com o público, né? Ou com a coisa pública. Exato. Isso nos impressiona. E algo bem distante do Brasil. O Brasil às vezes parece que a cada 4 anos ele anda 1 ou 1,5, porque você passa o primeiro ano numa troca, aí mudou a cabeça, mudou a gestão. Aí o segundo ano tá dizendo que tá arrumando a casa. Aí no terceiro ano parece que vai, só que no 4 já tem eleição de novo. Então é sempre sempre um travado, dias, né? Numa formatura, um ex-prefeito de Ribeirão Preto, ele comentando o seguinte: numa gestão pública, ele estava na formatura de gestão pública, e ele falou assim, numa gestão de prefeitura, o que vai ser feito precisa ser alinhado e colocado para andar nos primeiros 6 meses. Se você não coloca para andar nos primeiros 6 meses, você não entrega nos 4 anos. Já tanto processo, tanta burocracia de você startar, passar na Câmara, fazer tantas coisas. E eu achei bastante interessante, porque e faz sentido. E muitas vezes, nos primeiros 6 meses, o cara tá fazendo um monte de coisa, mas não alinhou toda a estratégia para rodar, porque aí o resto vai ser consequência do trabalho que vai ser feito. Por isso que eu falo, como uma estratégia de longo prazo, você olha a China, olha, tá difícil, né? Você ter essa questão, porque você tem um período curto, você tem que colocar isso para rodar, para você poder entregar dentro dos 4 anos, porque aí depois pega outra gestão, né? Isso já passa e aquilo tem uma outra característica e já muda pro outro lado, e aí o que tava andando para um lado anda pro outro, já foi, e anda para trás, e aí a gente não caminha, né? Então assim, acho que essa é como a gente conviver num Brasil democrático, mas que a gente consiga ter, por isso que eu acho muito os planos diretores, a importância das associações, dos conselhos, né, que são mais apartidários e que estão pensando na cidade. E o gestor público vem para ser o executivo daquele momento. Mas o plano diretor, a estratégia de longo prazo não pode ser dada por aquele prefeito. Ela deve ser dada por um plano diretor que ele vem executar. Mas hoje a gente não consegue pôr essa estrutura de pé que eu acho que ela tá até constituída aí. E fazendo uma continha de padaria aqui, mas pelo que a gente conhece e acompanha, você pensa que às vezes um processo licitatório, metade de um ano, quer dizer, você falou dos 6 meses, às vezes você vai abrir um processo licitatório, metade do ano você perdeu nesse processo da licitação, aí você vê quem vai ganhar, aí você tem um planejamento, aí vai começar a executar, nesse inteirinho aí 1 ano já passou. Então é um desafio que a gente tem. Um desafio muito grande mesmo. Tirando tudo isso aí, o Brasil é o Brasil, né? Esse maravilhoso. Então, assim,
Você olha a China, você tem vários desafios, você tem um clima muito mais adverso, né? Você tem frio de -30, você tem assim uma estrutura, mas a hora que você vê o Brasil, por isso que a gente consegue. E aí tem uma vantagem do Brasil nessa questão da segurança alimentar, porque apesar de tudo isso, o Brasil é um país, como pessoas, que não tem que não passa essa dificuldade, eu vou fazer parceria com esses caras aqui e vai para lá, vai para cá. Não, eles sabem que a gente vai fazer, né? Então eu acho que tem uma relação positiva com o país, que não tem esse negócio de guerra também. Então é um país mais neutro nesse sentido e que acaba conseguindo entrar em todos os outros países nessa questão de produção, né? Então eu vejo assim, a gente tem conseguido abrir muito mercado, principalmente olhando a iniciativa privada. Você vê grandes grupos aí entrando, fornecendo carne no mundo todo, então isso é positivo. E falando de capacidade produtiva, o Léo puxou uma arte, eu tava dando uma olhada nisso aí, isso aí é maravilhoso. Tem algumas observações, tem até quem vai lá no nosso Instagram, tem um corte que eu falo justamente isso. O Brasil, ele, como grande player produtor mundial, ele não tem que brigar com ninguém, ele tem que vender produção. Ele não tem que tomar posição nenhuma de briga. Tem que dançar com todo mundo no baile, mas não tem que casar com ninguém. Boa. É por aí. E quando você fala de programação, de frase do Tarcísio, viu? Não é minha não, viu? Tem que copiar os caras certos. Como você falou da China, de saber onde quer chegar, essa é uma dificuldade que a gente tem, porque se o Brasil quisesse e colocasse uma política pública e não política partidária, de saber onde quer chegar, de ser o maior produtor mundial e ser o grande celeiro do mundo, mas isso conscientemente, não porque os produtores querem fazer isso e fazem isso muito bem feito, isso poderia melhorar muito o Brasil, porque você teria uma política pública para trabalhar por isso, com destinação, e aí você teria crédito com regularidade, porque o crédito, se você tem, como agora, a gente está com dificuldade de obtenção de crédito, o juro está alto, isso impacta diretamente no comércio. Eu esqueci de falar aqui, mas você é da diretoria da CIR. Exato. Eu estou lá na CDL, ou seja, quanto isso impacta para o comércio local. A cidade está sofrendo com isso, né? A cidade sofre com isso. E isso faz parte de uma política pública para saber onde é que a gente quer chegar. E o Brasil é só um empurrãozinho que precisa, né? E que é o quadro que eu estou pegando aqui, ó. Brasil, a fábrica de alimento do planeta. Pra quem tá nos ouvindo, o Léo tá com uma arte aberta aqui, comparando os países potência, tá, gente? Em termos de produção, Brasil, exportação. Em produção mundial, é o primeiro produtor mundial de suco de laranja, e o primeiro exportação, é o primeiro produtor mundial de soja, e é o primeiro em exportação, é o maior produtor mundial de açúcar, e é o primeiro em exportação, é o terceiro maior produtor mundial de carne, perdendo para os Estados Unidos e para a China, mas é o primeiro em exportação, é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, é o maior em exportação, é o maior produtor mundial de café, o terceiro maior de fumo, de celulose o segundo, de milho o terceiro, de etanol o segundo. O Brasil é uma potência na produção. Sim. O que falta pra gente melhorar? Estrutura, asfalto e energia. Fechamos a conta. É isso aí. É isso. Depois dessa vai falar o quê? É isso, fechamos a conta. Pensar no pequeno. Governador, vamos falar pro governador, já que a gente não consegue mudar o Brasil, vamos começar a mudar o nome, muda um estado. Governador, estrada, o senhor tá fazendo e energia. É isso aí. Mas é isso. Roberto, obrigado por você ter vindo dar essa aula pra gente aqui. Temos aqui uns 2-3 minutinhos ainda do nosso programa. Eu só quero aproveitar minha fala final só para te agradecer pela aula, pelos conhecimentos. Programa absolutamente enriquecedor, mesmo. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, Roberto. Fica agora esses minutos para você poder fazer a sua mensagem final e mandar um abraço para quem você quiser e está sempre portas abertas aqui o programa para te receber. Opa, não, acho que é isso aí, obrigado pela oportunidade. A gente fala do país, fala do estado, mas as coisas mudam só no município, né? Então acho que cada vez mais que a gente consegue contribuir, o Leonardo está na CDL, a gente está na CIR, são as associações, são as coisas que a gente vai fazendo, porque se a gente muda o município muda o estado muda, a gente muda o país. Então, se cada um começar a fazer a sua parte, a gente vai conseguir cada vez impactar
né, positivamente esse estado, esse município que a gente está e esse país. Então, acho que a gente precisa ter esse recado, porque às vezes a gente fica esperando, e aqui eu tenho certeza que eu estou numa sala de pessoas que não estão esperando, que estão fazendo, por isso que estão aqui, né, querendo dar um recado diferente para essa população que está aí trabalhando. Então, assim, e eu queria passar uma mensagem especial pro produtor rural, esse cara que acorda cedo, que tira o leite, que toca o gado, que tá sustentando a família dele, né, que educa os filhos desse suor dele que deixa na terra. Então esse cara merece o nosso respeito. A gente precisa valorizar esse produtor rural que a gente tem no nosso país, né? E essa é a minha mensagem de agradecimento e de valorização desse homem do campo. Muito bom, linda mensagem. Gente, vamos encerrando o nosso programa. Vocês sabem, semana que vem nós estamos de volta aqui com mais uma Hora do Agro no rádio, na internet. E este episódio aqui, não se esqueça, quarta-feira no canal oficial do YouTube às 19 horas. É isso aí. Beijo, tchau.